Oi, turminha, tudo bem? Vamos comigo para a aula de história de hoje? Lá na página 107, acompanhem comigo a leitura do texto O Povo e a Cultura do Brasil. Vamos lá, página 107. Então, vamos lá. A vida e os costumes dos brasileiros se transformaram ao longo da história. Os diversos povos que colaboraram para construir o Brasil atual de hoje sofreram muitas mudanças e influências. O convívio entre as tradições dessas populações contribuiu e ainda contribui para formar a cultura brasileira. Lá nos primeiros séculos da colonização do nosso país, o Brasil, os portugueses tentaram trazer para o Brasil os hábitos e os costumes dos europeus. Eles queriam que aqui no Brasil nós tivéssemos e fizéssemos as mesmas coisas da mesma maneira que faziam eles lá na Europa. Assim, os costumes dos povos indígenas, e dos diversos povos africanos foram desvalorizados e proibidos de serem praticados. Porém, os índios já estavam aqui e também tinham um jeito, um costume, uma cultura, maneira de viver. Só que aí, quando eles chegaram, os portugueses não queriam mais que fosse daquela maneira. Eles não valorizaram a riqueza e a cultura do povo indígena e africano e proibiram. Não, agora vai ser da maneira como ela na cultura europeia e não aqui a de vocês. Foi isso que eles quiseram fazer. Vamos seguir aqui. Porém, a tentativa de reconstruir, fazer de novo, aqui nas terras brasileiras, uma sociedade fundamentada em costumes europeus, tentar fazer da nossa cultura brasileira uma cultura europeia, não deu certo. Uma vez que as condições eram diferentes, o ambiente era outro, o clima era outro, aqui era tudo diferente. Cada região do país desenvolveu características próprias, mas com o passar do tempo e com o avanço das comunicações, o contato entre as populações das regiões ficaram distantes, eles aumentaram. A formação do povo brasileiro teve início a partir da miscigenação de 3 etnias diferentes, 3 povos diferentes, culturas diferentes. Isso é miscigenação. Quais são? A indígena, os índios já estavam aqui, que foram os primeiros habitantes e nativos do território brasileiro. Aí teve a cultura dos europeus, que chegaram lá em 1500 na descoberta do Brasil, e os africanos, que na condição de escravos, eles chegaram ao Brasil com maior intensidade, uma maior população escrava a partir de 1559. Então a gente teve aqui no Brasil essa mistura de povos e culturas, do povo indígena, do povo europeu e do povo africano. E todos eles ficaram no Brasil, foram constituindo sua maneira de viver, sua cultura, seus costumes, e foi dando essa mistura que a gente chama de miscigenação, mistura de povos e culturas, certo? Aqui no vocabulário eu tenho explicando certinho o que é miscigenação, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E depois da leitura, nós vamos fazer lá na página 108, o exercício 1 e 2. Se você quiser, leia o texto de novo, olhe com atenção para poder responder as questões. Eu espero a resposta de vocês lá no chat, tá bom? Um grande beijo, boa aula e até mais. Tchau, turminha!